Olá, meus jovens investidores de todas as idades, o El na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, será que acabou o fogo no facho dos compradores? Índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, operando no momento em que eu gravo, uma queda de 1% na região dos 182.600 pontos. Mas não foi um dia todo de queda. Esta queda veio após 11h30 da manhã, quando abriu o mercado dos Estados Unidos. Porque até lá nós estávamos operando na região de topo histórico. O novo topo histórico foi realizado hoje, nos 186.449 pontos. Abriu o mercado dos Estados Unidos, nós demos uma mergulhada. Por enquanto, Dow Jones operando com uma queda de mais ou menos 0,5%, S&P 500 1% e Nasdaq 1,7%. Então hoje temos um dia mais corretivo no nosso principal índice após fortes pregões consecutivos de alta. Mas não se enganem, nós estamos num momento de mercado muito comprador. E esse mercado muito comprador, Ibovespa, sendo puxado principalmente pelo capital estrangeiro. Com isso, a liquidez do nosso mercado à vista aumentou bastante. Para vocês terem ideia, o volume negociado ao longo do último mês ficou acima dos 22 bilhões de reais, valor que nós não conseguimos bater desde junho de 2023. Aqui é o mês de janeiro e aqui é junho, quando o volume negociado passou de 24 milhões a média diária. E a entrada de recursos estrangeiros, que ontem nós tínhamos visto e já tinha passado dos 10 bilhões de reais, agora já está maior ainda. Até o último dia 21, a soma líquida dos recursos estrangeiros passava dos 12 bilhões de reais. E ontem, sem esforço nenhum, sem surpresa nenhuma, tivemos Selic, meus amigos, mantida em 15%. Nos Estados Unidos a mesma coisa, não houve mudança da taxa de juros. E o mercado já começa a precificar queda de juros para o mês de março. Juros futuros operando para baixo hoje, indicando justamente que em março tem surpresas também, conforme já era previsto antes. Teremos uma Selic em 14,5%. E hoje, meus amigos, uma empresa do setor de construção civil anunciou o pagamento de dividendos para os seus acionistas. A Lave, empresa do setor, que é uma companhia relativamente interessante, anunciou o pagamento de 200 milhões de reais em dividendos, o que dá o valor de R$ 1,02 por ação. Data de corte para receber esses dividendos será o próximo dia 2, segunda-feira, e o pagamento a companhia falou que irá realizar até o final desse ano. Este pagamento está inserido dentro do contexto de pagamento de dividendos, tem a incidência de imposto de renda, já que uma decisão judicial prorrogou até o próximo dia 31 a distribuição desses dividendos e a incidência de imposto de renda. E a Raizen, meus amigos, que ontem subiu bastante, divulgou prévia operacional. Será que veio coisa tão interessante nessa prévia operacional que animou tanto o mercado? Olha, quando você vai para números, moagem de cana, a companhia teve uma moagem menor no trimestre, no acumulado da safra. Produção de açúcar foi uma produção menor, comparando no trimestre, comparando na safra. Mix de produção, a companhia na safra, aumentando a participação do etanol de 44% para 56%, mas na safra ainda a maior parte está no açúcar. Porque o etanol ganhou uma maior participação, é porque está com um preço melhor, né? E no caso da Raizen, o Safra vê volume de açúcar acima da média e elege os seus destaques para o próximo resultado. Vamos ver aqui o que o Banco Safra achou dessa prévia da Raizen. Os volumes de distribuição de combustíveis no Brasil e as vendas do açúcar ficaram acima das estimativas do Banco Safra, enquanto os volumes de etanol vieram abaixo do esperado. O banco recomenda a compra da Raizen com preço-alvo no R$1,40. Os dados indicam um trimestre em que o principal destaque deve ser o negócio de distribuição de combustível aqui no Brasil, de acordo com os analistas do Banco Safra. A produtividade agrícola manteve a tendência negativa acumulada ao longo do ano, impactada por efeitos climáticos adversos e incêndios da safra anterior.
Eles vão falar dos resultados entregues, que, como eu falei para vocês, foram baixos, foram fracos. E vale reforçar que desde o dia 6 de outubro de 2025 até o último dia 28, a Raizen, meus amigos, era uma ação que estava sendo negociada abaixo de R$ 1. Ontem, com o mercado batendo mais um dia de renovação de topo histórico, a Raizen deu uma estilingada, mas hoje já está devolvendo. A S4, no momento que eu gravo, 5% de queda. Mas também é o seguinte, é uma ação negociada na região do R$ 1, certo? Então, se ela andar 5 centavos, já dá justamente 5%. Não é um parâmetro assim dos melhores. Ver 5 ou 10% com uma coisa bem elevada. Ontem fechou em R$ 1,08, máxima do dia. E hoje, meus amigos, já bateu no 1,13, mas tá dando aquela recuadazinha marota. E agora, Ibovespa, queda de 1,13 na região dos 182,600. Vamos falar do setor de petróleo, meus amigos. Petróleo Brent na região dos $69 o barril. O que nós vamos olhar na Petrobras aqui? Topo histórico renovado, 38,58. Petrobras basicamente chegou nos R$ 40. E agora deu uma recuada junto com o mercado como um todo. Até porque quando o Ibovespa cai, quem direciona basicamente é Petrobras, Vale e os bancos. E FNC, índice do setor bancário, cai no 1,3%. Vale, agora há pouco, como é que tava Vale? Vale, que renovou seu topo histórico também nos 89,50, dando a recuada. Agora está na região dos 87,30. Então, Petrobras, meus amigos, hoje para cima. Enquanto Prio, que também renovou o seu topo histórico. Renovou não, quase renovou. Mas tá aqui bem pertinho. A última vez que Prio tinha chegado tão alto foi em março para abril de 2024, quando o preço bateu em R$ 52 por ação. Hoje a máxima foi R$ 51,97. Então aqui por 16 centavos, Prio não igualou o seu topo histórico. Mas veja que são papéis que estão subindo forte há vários e vários dias. Petrobras, Prio e as outras empresas menores estão indo na mesma pegada. Exceção hoje pro papel da Recrusul. Recrusul bateu na média de 200 e voltou a cair. Recrusul não, desculpe, Petro Recôncavo. Que Recrusul? Petro Recôncavo bateu lá na média de 200 e voltou a cair. É a exceção do setor. E Brava já deu uma recuadazinha. Ponto importante, ela está acima da VWAP, acima da média de 200. Essa região que o preço está se afastando agora, que é os 17,50, é justamente onde estão as posições dos vendidos, estão as posições mais fortes. Então aqui é esperado que os compradores botem dinheiro acima da média. Não é o que nós estamos observando. O preço está vindo, mas não está sendo seguido de um aumento de volume significativo. Então, para um ano, nós não devemos esperar esse petróleo na região dos $70 o barril, não. Aqui é um preço que está divergindo um pouco do que é esperado. Na verdade, está divergindo muito. O Departamento de Energia dos Estados Unidos espera o barril de Brent em 2026 em $56 o barril. Em 2027, 54. Lembrando que isso aqui são médias. Na média, em 2026, deve ficar em $56 o barril. E na média, no ano que vem, em $57. Claro que estamos passando agora por um período de inverno no hemisfério norte. A tendência do Brent no período de inverno é aumentar. Depois volta a cair. E por que eu chamo a atenção para isso? É porque é muito importante, dentro dessa perspectiva de Brent em preços deprimidos, nós ficarmos de olho nas empresas que são referência no setor. Empresa que é referência aqui é a Petrobras, meus amigos. E das privadas, a maior, que vai praticamente dobrar de produção de 2025 para 2026, é a Prio. Prio deve bater nesse ano a média de 200 mil barris de petróleo por dia, enquanto que a média do ano passado estava próxima dos 100 mil. Brava Energia e Petro Recôncavo já têm potenciais bem mais limitados. A média dos próximos anos de produção da Brava Energia deve ficar na casa dos $100 mil não, desculpa, 100 mil barris por dia. Enquanto que Petro Recôncavo mal deve atingir os 30 mil barris. Isso no melhor dos cenários. Mas Petro Recôncavo
ela tá aqui um pouquinho mais preguiçosa. Enquanto que da menor, Brava Energia já tem características de alta, porque superou as suas médias. Aqui é a média de 200, aqui é a VWAP do gráfico anual, 2024 para 2025, desculpe, para cá. Então aqui é uma região importante, levando em consideração preço ponderado pelo volume. Onde que entra mais dinheiro em relação à média de compra entre compradores e vendedores? Está operando acima, isso é positivo. Mas não se enganar nesse mercado de alta. E hoje, eu estou gravando no momento em que o mercado está vindo com muitas altas fortes acumuladas, renovação de topo em cima de renovação de topo, e uma grande euforia. Por que eu falo isso? Para você não comprar, por exemplo, um papel que tem dificuldade de geração de caixa, que tem muita necessidade de investimentos, tá pensando em fazer aquisições para melhorar a sua produção, com certeza, mas aí é o que pode ser. E você acabar comprando a empresa e depois as ações delas darem uma recuadazinha. Você fala, nossa, eu podia ter comprado Petrobras desde lá embaixo. Eu podia estar com meu preço médio baixo. Eu poderia receber daqui a tantos meses dividendos. Então, no setor, sempre ficar de olho na Petrobras. Brava Energia e Petrorecôncavo são aquelas apostas. São empresas que têm que entregar, têm que melhorar seus desempenhos. Enquanto que Petrobras é aquela empresa que já é consolidada e a Prio é aquela que justamente entregou o que falou que ia entregar. Então, quando o Prio estava aqui embaixo, eu falava, olha, aqui a companhia está em regiões de suporte, está em região bem descontada. Sabe quando é que vão começar a recomendar a Prio? Quando ela estiver aqui perto do topo. E isso explica justamente porque tanto Petrobras quanto o Prio estão nos seus topos históricos, enquanto Petrorecôncavo e Brava Energia estão tão longe dos seus topos. Brava Energia daqui para o seu topo ainda tem um potencial de valorização de mais de 150%, mas tomem cuidado, porque esse potencial de valorização daqui da Brava Energia e da Petrorecôncavo reflete justamente os pontos negativos das companhias, que é a baixa geração de produção, a sua baixa produção, diante de um cenário de petróleo que está numa região de preço mais elevada, bem mais elevada do que é esperado na média. Então, empresas como Petrobras e PetroRio têm muito mais capacidade, têm muito mais caixa, têm muito mais gordura para queimar, para conseguir passar bem por um cenário de baixa do preço de petróleo. E você? O que você acha? Abaixa no seu comentário. Se você puder, seu like, muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nos próximos capítulos e até mais, meus amigos.